Olá, boas-vindas ao Atipicidades, um podcast original da Atip. São Paulo, início do segundo semestre de 2022. Eu ainda tinha muitas dúvidas sobre como iria se desenvolver a quarta edição do Autismo Tech. Eu sabia que não teríamos esse ano as trilhas de capacitação, ou seja, cursos rápidos em tecnologia. Contudo, eu sabia que tinha responsabilidade de superar a terceira edição, tanto a nível de engajamento quanto resultados práticos para a comunidade. Superar no sentido de promover uma edição mais acessível, acolhedora e abrangente. Ao mesmo tempo, eu passei por uma mudança total na minha vida, que tem muito a ver com essa trajetória. Nesse quinto episódio do Atipicidades, nós vamos conversar um pouquinho sobre como que foi a quarta edição do Autismo Tech, além de comentar um pouco sobre um componente muito importante para o desenvolvimento e sucesso de um hackathon, que é justamente o pitch. Bom, sobre a quarta edição do Autismo Tech, como a gente comentou no último episódio, não teríamos as trilhas de capacitação, principalmente porque precisávamos de um tempo de reflexão sobre o que deu certo e o que não deu certo para a gente continuar esse processo de melhoria contínua. Portanto, optamos por seguir, entre muitas aspas, somente com o hackathon. O grande desafio dessa edição foi encontrar soluções para a empregabilidade da comunidade autista adulta. Evidentemente, quando a gente pensa em um desafio como esse, nós vamos direto para ideias ligadas a plataformas de vagas de contratação. Contudo, a coisa é um pouco mais ampla do que isso, abrangendo questões sobre bem-estar e saúde mental das pessoas atípicas contratadas nos ambientes corporativos, além de soluções para auxiliar e potencializar a comunicação interpessoal. Além disso, naquela época estávamos vivenciando o boom de plataformas de metaverso como Gather, por exemplo. Então, como experimentação, propusemos a utilização de mais essa ferramenta para ampliar o nível de interação e engajamento da galera ao longo dessa quarta edição do Hackathon Autismo Tech. Ver o pessoal interagindo com seus avatares, indo de sala em sala, enfim, participando. Uma outra questão que ampliamos foi o contato com as organizações do ecossistema. Conseguimos isso por meio das pessoas mentoras das próprias organizações. Para falar um pouco mais sobre como que foi participar dessa quarta edição do Autismo Tech, eu queria chamar aqui a Cíntia Midori, uma das pessoas participantes da quarta edição e que ficou ali em terceiro lugar com o projeto. Oi pessoal, eu sou a Cíntia e eu sou autista. O Autismo Tech foi para mim um divisor de águas. Eu já tinha um diagnóstico e não conhecia o mundo autista. Eu não conhecia autista nenhum, não tinha convivido, não sabia muito sobre o assunto e quando eu vi o anúncio na internet que haveria um hackathon, que teria autistas participando, achei interessante e resolvi me inscrever. E foi ótimo, porque foi uma surpresa em todos os sentidos. Entrei com uma expectativa de conhecer autistas, mas foi muito mais que isso. Encontrei lá no Autismo Tech muitos autistas, outras neurodiversidades e como o tema do Hackathon de 2022 foi o protagonismo do autista no mercado de trabalho, eu tive que discutir e estudar quais são esses potenciais. Eu percebi que o quanto que o mundo não tinha acessibilidade e o quanto que a gente precisava mudar essa realidade. Então eu aprendi muito e o que ajudou muito a gente foi o acolhimento que a gente teve lá em todos os sentidos. A gente teve treinamentos, tivemos mentorias. O acolhimento ele não foi só da parte técnica, a gente teve um mundo acessível, a gente teve um acolhimento psicológico inclusive. Foi legal porque o hackathon é um trabalho intenso, a gente trabalha lá intensamente. Muitas vezes o autista tem um pouco de sobrecarga, um pouco não, até bastante, né? E essa acessibilidade, o acolhimento, ter um apoio faz total diferença. Eu encontrei um mundo acessível lá e eu vi que isso tudo era possível. Então foi uma experiência incrível. O Autismo Tech para mim foi isso. Conhecer um mundo acessível, trabalhar com autistas e trabalhar o seu melhor, o potencial do autista. Para mim foi muito importante. Eu mudei totalmente, eu saí do Autismo Tech uma outra pessoa. Eu saí uma pessoa acreditando no potencial não só do autista, mas de toda a neurodiversidade. Eu vi que dava para trabalhar junto com todos os tipos de pessoas. Autistas, TDAH, pessoas neurotípicas e fez o meu potencial surgir ali. Eu vi quem eu era realmente. Então foi um autoconhecimento também. E a gente construiu um projeto, fez muitas amizades, isso também foi bem legal. Isso foi o Autismo Tech para mim. E eu tenho que agradecer o convite de estar participando aqui do podcast, porque foi bem legal. Eu acho que a gente tem que falar dessa experiência, tem que espalhar, e quem puder, eu acho que tem que participar
participar. Eu super recomendo porque é uma experiência incrível, vale a pena. Boa, Cíntia. Bom, como deu para perceber, essa edição do Autismo Tech foi a melhor que fizemos até então. Os números estão aí para comprovar isso. Mais de 400 inscrições, 125 pessoas participantes, 69% de pessoas autistas participando, mais de 20 projetos gerados. Impacto real e genuíno. Uma questão que refletimos bastante ao longo dos últimos anos é como o nosso discurso e prática sobre o Autismo Tech ficou mais sólido ao longo dessa caminhada. Começamos lá atrás, somente com a vontade de pessoas incríveis como o Gui, que fizeram isso acontecer. Aprendemos muito nessa caminhada e fomos aprimorando as formas de nos comunicarmos tanto com a comunidade quanto com as empresas. E esse discurso a gente pode chamar justamente de pitch, que é um elemento super essencial para a participação no hackathon. Certo, Gui? Certo, Caião. Fala, galera. A gente pode falar sobre pitch aqui de diferentes formas, mas dentro de um processo de desenvolvimento de ideias como um hackathon, como uma maratona com um tempo específico para você entregar uma solução, onde existem algumas regras para que essa solução seja entregue, ou seja, alguns requisitos, alguns parâmetros, boa parte do que você deveria descobrir se estivesse fazendo isso abertamente no mercado sem esse apoio, aqui no hackathon, durante um hackathon, você não vai precisar ter esse desafio extra. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ter um tempo determinado para apresentar essa solução. Aqui podem ser 3 minutos, geralmente um vídeo pitch de 3 minutos, e aí temos já uma segunda informação, ou seja, não é uma apresentação que você vai fazer ao vivo, vai abrir o seu microfone e vai apresentar toda aquela ideia. Você vai pegar todos os elementos que você conquistou e descobriu na fase de ideação, de validação, e depois quando você foi prototipar, vai reunir isso mais ou menos nessa mesma ordem. Claro que você tem toda uma liberdade criativa para trazer elementos, ideias, referências, pesquisas de mercado, opiniões de pessoas com as quais você interagiu, casos pessoais. A gente vê no Autismo Tech muitas soluções sendo geradas a partir da vivência das pessoas dos próprios times, e você previamente, durante a jornada de desenvolvimento dessa ideia, você vai preparar um video pitch, que aí é essa segunda informação, e você vai precisar utilizar CapCut, precisar utilizar o Vimeo, vai precisar buscar alguns elementos para poder dar vida para esse video pitch. E o pitch nada mais é do que você ter a necessidade ou criar a necessidade de despertar a atenção de alguém. Então, se a gente estiver falando do mundo da televisão, do mundo do cinema, um pitch vai servir para você apresentar uma ideia de um filme, de um roteiro, de uma série. Se a gente está falando, por exemplo, da minha filha caçula Mel ou da mais velha a Elis na escola, elas fazem lá o aprendizado baseado em projeto. E nas aulas de projeto, elas têm que apresentar o pitch de desafios propostos pelo professor. Ou seja, vai ter que despertar a atenção do professor, os alunos vão opinar, vão votar, vão eleger eventualmente os melhores colocados sobre alguma perspectiva, e no caso do hackathon vocês vão pensar em ideias para a empregabilidade da comunidade neuroatípica adulta no mercado de trabalho, ou como as empresas podem ser mais inclusivas de maneira geral, como nós podemos tirar a capa da invisibilidade de pessoas com deficiência nesse Brasil a partir do ensino de tecnologia, como nós podemos criar plataformas de empregabilidade mais inclusivas que considerem de alguma forma as individualidades das pessoas em sua totalidade. Ou seja, é um mar de possibilidades que vão precisar ser indexados a partir das etapas do design thinking que você cumpriu para apresentar um pitch. Ou seja, o pitch ele não existe por si só, ele bebe da fonte de toda a jornada de desenvolvimento de soluções que vocês poderão vivenciar e pessoas que já participaram de hackathons já vivenciaram. Para executar o pitch, como eu falei, você precisa de ter passado por essas etapas e além de alguns elementos, de alguns conhecimentos que podem ser básicos. Por exemplo, você vai pegar imagens e vai animar esse vídeo, você vai gravar a tela porque você construiu um protótipo, você vai legendar e sincronizar o que está sendo falado com o que está aparecendo na tela. Ou seja, você precisa de alguns conhecimentos técnicos que você, caso não traga previamente, você adquire dentro de um hackathon, por um hackathon ser um processo imersivo e você está num time de pessoas com múltiplos conhecimentos que vão poder definir esses papéis e responsabilidades
responsabilidades. Ou seja, a gente nada mais está fazendo num hackathon do que emular situações de trabalho, onde de alguma forma você está se preparando mais para uma carreira dentro das empresas, e as empresas podem se sensibilizar e perceber fundamentalmente que incluir pessoas neuroatípicas no mercado de trabalho não é um desafio tão grande quanto porventura elas possam pensar por não ter ainda contato com o tema. Inclusive, isso que eu acabei de falar pode ser o desdobramento de uma colocação, de uma frase, de um argumento de defesa, de venda, ou até mesmo de uma pergunta que a banca possa vir a fazer, porque depois de apresentado o video pitch, que foi preparado anteriormente, executado anteriormente, foi apresentado numa ordem que é estabelecida previamente, e o Caio, junto com toda a TIP, avisa isso para cada time, as pessoas que vão estar na banca de avaliação geralmente são pessoas que vêm das empresas, executivos, executivas, pessoas que têm contato com o tema, líderes de diversidade e inclusão, pessoas que são neuroatípicas e country managers de grandes corporações que inclusive patrocinam o Autismo Tech. Elas vão ter dúvidas e vão querer contribuir construtivamente com o seu video pitch, com o seu projeto. E aí é a hora de você abrir o microfone ou abrir a câmera, a forma como você se sentir mais à vontade naquele momento para responder as perguntas, aí sim, ao vivo, naquele momento da banca, num dia e no horário que vai ser informado previamente para que você possa se preparar. E aí você consegue partir desses 3 pilares, né? Você construiu o seu pitch a partir de toda a jornada de design thinking que você vivenciou. Você executou o seu pitch com elementos técnicos básicos de vídeo, áudio, recursos audiovisuais, um Canva da vida que você pode executar o seu pitch e entregar para a organização. E lá durante a banca você vai ser capaz de responder perguntas que valorizem ainda mais todo o trabalho que você e o seu time tiveram para entregar o pitch até ali. Então, mais ou menos assim, com minhas palavras humildes, Caião, isso é um pitch. É assim que as pessoas podem se preparar para apresentar um pitch. Você já apresentou em vários, tem muita experiência. E uma coisa legal também é que a gente fez algumas adaptações nesse processo no decorrer do tempo. Então a gente começou com uma primeira edição que está documentada aqui nesse podcast Atipicidades com a questão presencial, pré-pandemia. Depois a gente foi para uma apresentação ao vivo, remota ao vivo, e sentiu as pessoas ali evadindo, não terminando o hackathon ou com alguma dificuldade de apresentação ali, tremendo na hora, coisas que são basicamente de cada pessoa. E a partir daí a gente adotou a questão do video pitch para que as pessoas se sintam mais confortáveis, elas possam compartilhar aí um link do YouTube com quem elas quiserem, elas possam mandar o link da transmissão para a família poder assistir. O Autismo Tech é uma plataforma de transformação das pessoas. A empregabilidade é uma consequência à medida que a sociedade de fato se empodera e se conscientiza de toda a capacidade, todo o potencial atípico que existe nessa comunidade, e uma forma de demonstrar isso é o pitch. Ou seja, vocês estão ouvindo esse podcast, convido vocês a se inscreverem no Atip Learn, na inscrição direta no Hackathon, e vocês vão participar. Depois que vocês participarem do Hackathon, vocês vão fazer uma entrega, e essa entrega fica para a vida de vocês. E o nome dessa entrega se chama Pitch, Caião. É isso, irmão? Boa, boa. Acho que conseguiu resumir bem, principalmente quando a gente pensa nessas adaptações que a gente foi fazendo, né, ao longo do tempo. Principalmente essa questão, né, de ao invés de ser um pitch ao vivo, a gente adaptar para ser um video pitch. Acho que tudo isso só demonstra, né, justamente que a gente só vem evoluindo nas últimas edições do Autismo Tech, e claro que a gente sempre vai ter essa tração de evolução, né. Bom, e uma outra questão, né, que eu queria trazer nesse episódio é a minha trajetória de autoconhecimento e descoberta, que ocorreu enquanto eu justamente estava nessa fase de planejamento da 4ª edição do Autismo Tech. Na minha visão, esse projeto foi essencial para que essa edição se desenrolasse da forma que ocorreu. Bom, eu sempre fui uma pessoa bastante quieta, né, calada, como minha própria mãe aí disse no primeiro episódio dessa temporada. Eu sempre soube que havia algo de, entre muitas aspas, estranho comigo. Algo que eu não conseguia nomear, mas que me causava uma sensação de desconforto bastante grande. Desconforto, principalmente porque é a forma como as pessoas geralmente me visualizavam. E eu não interagia com as outras pessoas, eu era quase sempre mal interpretado pelos outros. Como eu disse, era difícil nomear essa sensação. Com o passar dos anos à frente da TIP, eu fui evidentemente aumentando a minha conexão com a comunidade. O Autismo Tech, ele proporciona justamente isso, esse contato com a comunidade autista, pessoas autistas adultas conversando e se conectando
conectando com outras pessoas autistas adultas. E aí, com isso, eu fui percebendo que algumas características minhas batiam com a de outras pessoas autistas adultas da comunidade, principalmente em relação à comunicação e interação social. Foi aí que eu comecei a me questionar sobre a minha própria condição. Será que eu sou autista? Como era possível, que eu até então, com 26 anos, pudesse ser diagnosticado já com essa idade, apesar de já ter conhecido diversos casos de pessoas com diagnóstico tardio. Eu me perguntava isso justamente como se eu nunca tivesse entrado em contato com outras pessoas autistas diagnosticadas tardiamente. Mas quando é com a gente, as coisas se desenrolam um pouco diferente. Bom, para resumir esse ponto, ao longo do processo de planejamento do Autismo Tech 2022, que foi justamente a 4ª edição, eu fui diagnosticado tardiamente no espectro autista. Essa notícia mudou a minha perspectiva de vida, e isso se conectou com todos os depoimentos que a gente já tinha recebido ao longo de toda essa vivência e jornada. Pessoas autistas adultas que foram diagnosticadas tardiamente porque começaram a ter contato com outros autistas. Isso é transformador. Esse contato transforma. Você se reconhecer em outra pessoa é uma das revelações mais impactantes das nossas vidas. Cara, é isso, né? A gente, ao longo dos anos, viu e passou muita gente por aqui, né? Deu para acompanhar de perto também a sua trajetória, né? Como você chegou no laudo, né? Chegou no diagnóstico e criou um negócio de impacto para a própria comunidade, mesmo sem saber disso ainda. E a gente viu isso na Joyce, na Charlene, na Milena. Tantas pessoas que utilizaram do Hackathon como uma forma de se expressar. Eu acho que o Hackathon Autismo Tech é um ambiente seguro onde as pessoas neuroatípicas puderam, ao longo desses 6 anos aí de projeto, quase 5 edições entregues, e você capitaneando tudo, né? E a gente vê que as pessoas puderam se expressar, né? A gente teve um recorte da comunidade trans participando lá dos treinamentos, né? A galera na área de games, e a gente via a importância das pessoas se reconhecerem nas outras ali, criarem um ambiente de discussão e seguro para que pudessem compartilhar experiências, pudessem se vulnerabilizar, pudessem dividir gostos pessoais, coisas que muitas vezes pessoas típicas de alguma forma ou banalizam ou não dão o devido valor. E mais ainda, eu posso falar por experiência própria, porque até aqui eu vivi 37 anos, claro, não sou nascido em berço de ouro, mas eu vivo há 37 anos de privilégio branco. E provavelmente talvez eu seja invisível na minha vida para a sociedade quando eu for idoso. Que a questão do etarismo é um problema não só brasileiro, mas global. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas se transformam quando elas participam do Autismo Tech. Tem vários depoimentos aí, vários ex-participantes, várias pessoas empregadas. A gente tem mesmo a vontade de que as empresas cada vez mais acelerem os motores internamente para vagas afirmativas e a gente possa consolidar mais essa questão de transformação das pessoas com mobilidade social, né? As pessoas poderem se mover na cadeia social e poderem romper linhas e acessos que elas não tiveram porque junto do Autismo Tech, junto desse ecossistema criado e principalmente sob o guarda-chuva da ATIP, elas passaram a ter carreiras dignas e produtivas e a saúde mental delas melhorou consideravelmente porque boa parte da nossa qualidade de vida está atrelada ao tempo que a gente passa no trabalho. Imagina você ter, Caião, 85% de toda uma comunidade de 2 milhões de pessoas no Brasil totalmente fora do mercado de trabalho. Então, o que eu quis dizer é que eu não sou autista, mas como um aliado, eu acredito que eu possa, assim como tantos outros aliados, trabalhar sempre movimentando essa cultura de sensibilização, dando mais acesso e conhecimento ao tema e preparando o mercado de trabalho para o futuro, para que as próximas gerações tenham mais facilidade de encontrar o seu lugar nas empresas, Caião. Valeu por trazer essa visão. Bom, em resumo, o Autismo Tech é isso, é trazer esse protagonismo, empoderar as pessoas da comunidade, promover essas alianças com as pessoas justamente aliadas da nossa comunidade. Então a gente está aqui justamente para isso, tanto como Autismo Tech de maneira isolada, mas também como a TIP. Bom, essa foi basicamente a 4ª edição do Autismo Tech. Foi um sucesso, a gente focou no Hackathon, tivemos aí o ambiente de metaverso, aprendemos bastante, eu tive um ponto bastante importante da minha vida, tanto que, após essa edição, a gente sentiu mais confiança de retornar um lado mais educacional, que a gente começou a testar lá na 3ª edição, que já está documentado aqui nesse podcast, nessa primeira temporada do Atipicidades. Mas isso é história para o 6º episódio, beleza? Bom, no próximo episódio a gente vai discutir justamente como será a 5ª edição do Autismo Tech, essa que irá se realizar em 2023. É isso, pessoal. Antes de você sair, gostaria de pedir para você nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @autismo.tech e o nosso LinkedIn é autismotech. E também não deixe de seguir as redes sociais da ATIP, realizadora desse podcast. O Instagram é @atip.io e o LinkedIn é ATIP. ATIP é ATIP.
beleza? Também nos siga e nos avalie nas plataformas aí de streaming que você está nos ouvindo, Spotify ou Apple Podcasts. Os novos episódios vão sair sempre a cada 15 dias. Abraço!